A paz do Senhor para a igreja e também para os nossos irmãos que estão online, que irão participar dessa escola bíblica dominical. Sejam todos bem-vindos à EBD, primeira EBD do quarto trimestre. Convido os irmãos a estarem de pé para estarmos orando. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, te damos graça por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, de mais uma vez estarmos aqui reunidos para juntos estudarmos da Tua Palavra. Pai, nós te pedimos as Tuas infinitas misericórdias, abra, Pai, a nossa mente, para que nós possamos ter um bom entendimento da Tua Palavra. Abençoa, Pai, o Teu servo que estará à frente deste trabalho, ministrando o ensinamento desta manhã, sede com ele, Pai, dê vitória, Pai. Pai, nós te pedimos, Pai, uma bênção especial para a Tua igreja, que tanto carece de Ti, Senhor. Senhor, restaura, Pai, nossos irmãos, aqueles que estão fracos espiritualmente, aqueles que estão enfermos, acamados, aqueles que estão impossibilitados de estar na Tua casa para cultuar unidos com os irmãos. Pai, nós te pedimos nesta manhã e desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Hoje estamos de posse da nossa primeira lição do quarto trimestre. E nesse trimestre estaremos estudando o livro de Jó. E eu quero dizer para os irmãos que, graças a Deus, o Senhor tem colocado temas valiosos para os ensinamentos da sua palavra nesses últimos dias. Peço aos irmãos que prestem bem atenção no que o Espírito está dizendo às igrejas através desta palavra, desta manhã. Amém? A lição número 1 fala sobre o livro de Jó. O texto áureo: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. A verdade prática desta lição: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Amém? Presbítero Luiz Afonso está com a oportunidade. Amém. Bom dia, paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, estamos aqui mais um dia, né? Para aprender sobre a palavra de Deus, né? E esse dia, prove Deus de dar essa oportunidade, com a qual eu agradeço a Ele e essa igreja por confiar em mim. Bom, quem leu a lição número 1? 4 pessoas leram a lição, 5, 6. É muito importante, né? Que como esse trimestre vai tratar sobre o livro de Jó, que primeiro a gente leia o livro de Jó, né? Que é um livro de prosa, um livro poético, né? Mas que a gente também leia a lição para poder entender, né, a mensagem a qual o autor aqui, né, dessa revista quis transmitir para nós. Alguém sabe aí do que se trata o livro de Jó? Alguém sabe? Qual é a mensagem principal do livro de Jó? Alguém se arrisca aí a falar? O livro de Jó, pelo meu entendimento, ele quer passar o quê? Por que que o justo sofre, não é isso?
Jó não era um homem íntegro, um homem reto, voltado para a família, né? Que amava os filhos, que tinha muitas riquezas, que provavelmente dava muitos empregos, abençoava várias pessoas. Por que ele teve que passar por isso tudo? Então, Jó trata justamente disso, em que Asaf também no Salmo 73, né, vai falar, e talvez outros personagens da Bíblia, né? Por que os outros que fazem o mal prosperam e nós que buscamos a Deus e queremos seguir a sua vontade, né, sofremos, passamos essa situação, né? Vamos estar lendo então aqui para compreender melhor, né? Vamos lá, 1ª, 2ª Timóteo 3,16. Acompanhe aí, se você puder. Aqui na leitura de segunda-feira diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Mas por que isso? Porque Deus, ele se preocupa comigo e com você. Então, muito obrigado. Então, o que acontece? Ele simplesmente, depois que eu recebo Jesus como meu Salvador e você recebe, ele não fala assim, agora você se vira aí, ó, e busca aí fazer a minha vontade. Não. A Escritura tem todo o conteúdo e exemplo, tanto antes da vinda do nosso Salvador como depois, para quê? A gente tem uma bússola, um norte, uma direção de que nós temos que fazer. E a Bíblia, né, ela denota erros, né, de pessoas do passado que passaram por essa terra, a qual Deus quer mostrar o quê? Que é melhor a gente aprender com o erro dos outros que com nossos próprios erros. Então a Bíblia é cheia de revelação, inspirada pelo Espírito Santo, ao qual usou homens como nós e mulheres para escrever. Então, nós temos o quê? Uma preciosidade nas nossas mãos. E o livro de Jó não é diferente, por isso que está dizendo aqui, né? Toda a escritura é inspirada para instrução. Ninguém vai poder reclamar naquele grande dia que Deus não nos instruiu, Deus não nos advertiu. E eu e você hoje temos a oportunidade de quê? Ter uma Bíblia compilada, às vezes uma Bíblia de estudos, onde contém toda a palavra de Deus, e também tem o quê? O detalhamento feito por pessoas estudiosas que explicam de uma forma mais adequada ou com exemplos para que a gente possa aprender. Então, nós somos muito mais abençoados do que aquelas pessoas, eu creio. Primeiro, porque a gente tem essa Bíblia. Podemos levar ela aqui, no papel, ou aqui. Segundo, que tem uma diversidade de Bíblia hoje, né? Quanto tipo de Bíblia existe? Segundo, que a gente pode vir aqui e ouvir a palavra de Deus 3 vezes por semana, no mínimo. Olha que bênção. Então, nós, hoje, habitantes da terra, éramos para ser o povo o quê? Mais obediente e mais abençoado. Porque nós temos todas essas facilidades e oportunidades. Mas, infelizmente, isso não acontece. Agora vamos ler Tiago 5:11. Quem persevera na fé é bem-aventurado por Deus. Tiago 5:11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvis qual foi a paciência de Jó, e visto o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tem pessoas que acham, né, que Deus ele fica brincando com a gente como se fosse uma marionete, né? Tanto que o inimigo das nossas almas foi lá na Assembleia dos Santos, né? E aí Deus mesmo provocou ele, quando perguntou, de onde você vem? De rodear o mundo. E aí ele falou para o inimigo das nossas almas, viste o meu servo Jó? E o que é que o inimigo quis dizer para ele? Ele só faz isso, né, por causa de barganha. Como você o abençoa, como você dá tudo para ele, é por isso que ele te adora. Eu queria ver
Se você tirasse tudo isso dele, se ele ainda te adorar, ia te buscar, ia ter fé em ti. Nós não adoramos a Deus, né, só porque o que Ele dá para a gente. Né? Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, né? Louvado seja Deus por isso. E aqui está dizendo, né, da paciência de Jó, coisa até que o mundo, né, usa. Antes de me converter, eu falava assim, nossa, tem que ter uma paciência de Jó para aturar esse chefe, para aturar essa mulher, para aturar meu pai, para aturar minha mãe, para aturar essa pessoa. Eu nem conhecia o livro de Jó, já falava isso. Que alguém me ensinou, não, porque Jó foi o homem mais paciente do mundo. Vamos ler agora. Deus tem um compromisso com os justos. Né? Ezequiel 14, de 14 ao 20, que tem parte na lição. Ezequiel 14 ao 20. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, a espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, e ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livraria a sua própria alma pela sua justiça. O que essa passagem está dizendo? E aqui, né, o título está explicando. Que Deus, Ele é fiel, Ele tem uma fidelidade para conosco, principalmente aqueles que o buscam em espírito e verdade. E Ele se agrada disso. Então, o que eu trago isso para mim, né? Tudo que a gente lê na Bíblia, nós temos que trazer hoje em dia uma aplicação prática para a nossa vida. Que Deus quer o quê? Que eu seja santo e que eu seja correto para com Ele e para com o meu próximo. E quem é o próximo mais próximo que começa na minha vida? É a minha família. Então, Deus, Ele tem prazer, né? E quando eu e você aceitamos a Jesus, né? Nós recebemos o dom da fé. Nós somos justificados lá pelo sacrifício de Jesus. Mas o processo de santificação, ele é contínuo. Então, vale que eu agrade ao meu Senhor, que me dá uma Bíblia, uma bússola, um norte, uma direção, para que eu o sirva. E para que eu seja abençoado e abençoe. Então, Deus, Ele dá todos os mecanismos, ferramentas e condições para que eu o sirva em espírito e em verdade. Mas é muito melhor a gente agradar ao nosso Senhor, não é mesmo? Às vezes, né, nós trabalhamos, né, temos um trabalho, ou vivemos em casa com nosso pai e nossa mãe. Não é tão bom quando a gente agrada os nossos pais? E às vezes, né, a gente gosta pelo trabalho que nós temos, por todos os benefícios, né, que o nosso patrão nos oferece, de agradá-lo, em prol de quê? Né, de agradecer por tudo aquilo que ele tem feito por mim, ou um pai e uma mãe. Então nós devemos buscar quem? Agradar ao nosso Senhor, autor e consumador da nossa vida, que tem uma fidelidade para conosco, mesmo quando nós somos infiéis a Ele. Tá? Que Deus tem compromisso, mas como eu disse em outra lição, né? Deus tem um compromisso e Ele espera o quê? Que eu tenha um compromisso com Ele. Eu usei até a analogia, né, de quando eu pago um colégio para minhas filhas. O que eu espero dela?
um compromisso de estudo, um compromisso de tirar boas notas, de aprender, tá certo? Porque eu estou investindo o quê? No futuro dela. A mesma coisa, eu creio que Deus tem para conosco. Já que Deus morreu por mim e por vocês, né? E Ele tem dado todas as condições de a gente servi-lo, obedecê-lo, desejar isso, o que Ele espera de nós? Que a gente o agrade, o Espírito em verdade, que o obedeça. Porque Ele mesmo deixou na palavra dele que é melhor obedecer. Para que Ele se agrade e para quê? Para que a gente receba o quê? As consequências disso. Amém, queridos? Amém ou não? Vocês estão comigo aí hoje, nessa manhã? Todo mundo acordado aí? Amém. Vamos lá agora, sexta, Salmo 8:4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Aliás, eu pulei aqui, é quinta, Jeremias, eu falei já de sexta. Vamos ler Jeremias primeiro aqui. Jeremias 20, 14 também, diz assim, né? Aqui, Deus não tem compromisso com os injustos, né? Aí vai falar aqui, né, de um personagem aqui que o próprio profeta aqui, deixa eu ver aqui o nome dele, acho que é Pazur, né? Pazur. Então vamos lá. Diz assim: maldito o dia em que nasci, o dia que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, e ouça ele clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou desde a madre, ou minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os consumam os meus dias na confusão. Aqui fala justamente desse Pazur, né, que foi uma pessoa, né, que maltratou o profeta Jeremias. Deu 40 chicotadas nele, colocou ele no cepo, e por isso Deus até mandou o profeta dizer para ele, né, que o nome dele ia mudar de Pazur para terror de todos. Porque Deus, diferentemente do que eu falei antes, ele não tem compromisso com os injustos. Aqueles que são indiferentes à sua instrução, aqueles que não buscam em espírito em verdade, aqueles que não valorizam, né, o sacrifício de Jesus na cruz. Então ele não tem. Ah, mas Deus não ama todo mundo? Ele ama todo mundo. Até porque ele é o nosso Criador. Mas ele dá sempre a opção de quê? De você obedecê-lo ou não. E o mais interessante é que a lei de Deus, a palavra de Deus, que está contido na sua essência, afeta todos nós aqui na terra. Eu conhecendo ou não conhecendo a Bíblia. Por isso que em João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque desde que você não conhece a palavra de Deus, você fica escravo desse mundo, que jaz o quê? Na mão do maligno. O mundo não pertence a ele, mas jaz no maligno, por quê? Porque nós desobedecemos ou não conhecemos a palavra de Deus. Então, você que está me assistindo hoje aqui, você que está presente aqui hoje nessa igreja, você tem mais uma vez uma oportunidade de entender que o que é melhor para você e para mim é obedecer a palavra de Deus, não por obrigação, mas porque eu entendo, né, que eu quero primeiro, como eu já falei, agradar o meu Senhor e segundo, receber as bênçãos oriundas da obediência, para mim, para a minha família, para a minha descendência, para os que me cercam, porque Deus tem cuidado de nós, amém, queridos? Tem cuidado de cada um de vocês, tudo está no controle da sua mão, apesar de ser um Deus tão poderoso, que controla as galáxias, os planetas, né? Controla tudo e todos, ele quer ter um relacionamento pessoal comigo, com você. E como é um relacionamento pessoal? É um relacionamento diário, é um relacionamento de intimidade.
E chegar uma pessoa estranha agora aqui, eu apresentar ela a vocês, olha, esse aqui é o fulano de tal. Você não tem intimidade com ela, você não a conhece. Você não sabe o que aborrece ela, o que entristece, o que alegra. Você não sabe como ela age em certas situações. Como é que você vai saber disso? Convivendo com ela, tendo intimidade com ela. A mesma coisa eu tenho que ter com ele, autor e consumador da minha vida, que primeiro, nunca está ocupado. Deus nunca vai dizer para você, espera um pouquinho aí que agora eu estou ocupado, eu não posso te atender. Ele tem poder para estar aqui e estar em qualquer lugar do mundo, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem essa característica. Mas ao mesmo tempo ele para ouvir uma oração sua. Ao mesmo tempo ele espera que você abra a sua boca e confesse a ele, porque ele já sabe que está no teu coração. Porque ele sabe o que você está passando. Mas ele quer que você tenha um relacionamento com ele para que ele se o quê? Apresente a você, se revele a você e diga coisas para você que você não sabe. Porque se ele te criou, você está vivo hoje aí, porque ele ainda tem propósito na sua vida e na minha vida, amém? E ele quer que você o quê? Siga esse propósito. Porque ele não te criou por acaso. Independentemente da sua idade, ele tem propósito na sua e na minha vida. Como ele teve um propósito ao permitir alguém escrever esse livro aqui. Então, eu não tenho que perder tempo, você não tem que perder tempo. E como está aqui agora, vamos ler o Salmo 8? 4. O que é o homem mortal para que se lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Está aqui. Deus contempla o ser humano, embora esse seja finito e frágil. Por isso que a Bíblia, outra escritura, vai dizer o quê? Posso tudo? Isso quer dizer o quê? Uma relação de dependência. Eu preciso contar com o meu Senhor e Salvador diariamente. Para quê? Viver o que Ele tem para mim. Porque em outra passagem ele diz que Ele não dá nada mais alento que a gente possa suportar. Por quê? Ele quer que a gente suba mais um degrau, seja aprovado. Toda a prova de Deus é para que você seja aprovado, eu seja aprovado. Não é para que Deus, ele é, como é que fala? Sádico. Eu vou botar essa prova aqui, eu sei que ele ou ela não vão passar, e depois eu vejo que eles vão quebrar a cara. Deus não faz isso. Toda a prova que você seja aprovado e glorifique o nome dele, e dê testemunho dos feitos dele, que por ele e para ele são todas as... Então, dê um glória aí para o Senhor nessa manhã, amém? Ele está aqui, Ele te ama, Ele cuida de você, Ele cuida dos seus, Ele cuida de mim, cuida da minha família. Então, nós louvamos a Deus pelo que Ele faz e adoramos a Deus pelo que Ele é. Amém, igreja? Quem está sentindo a presença de Deus aqui nesta manhã? Ele está falando através da minha boca. Não olha para mim, olha para Ele. Porque eu não posso nada, eu não sou nada, eu não mereço nada, diz a palavra de Deus. Mas pelas suas infinitas misericórdias eu estou aqui. Como você chegou até aqui hoje. Se você acordou, abriu o olho, está se sentindo bem, vem aqui com as tuas próprias pernas, já é motivo de grande alegria e agradecimento. Porque quem sustentou Jó? Foi ele. Tanto que ele falou, olha, pode tocar em tudo, só não tira a vida dele. Porque até o inimigo das nossas almas está debaixo das ordens de Deus. Ele só toca na gente se Deus permitir. Tudo está no controle de Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o eterno. Amém? Que preparou uma morada para nós, amém? Que nós vamos nos encontrar lá, em nome de Jesus, na festa das bodas do Cordeiro. Que Deus bom é esse, né? Por isso que o meu antigo pastor me ensinou, Afonso, você tem 3 casas. Você tem a casa onde você mora aqui, você tem aqui a igreja onde você congrega, que é a tua casa também, casa do Pai, e você tem as mansões celestiais que são preparadas para você.
Olha que Deus bondoso, que já preparou, né, um local para a gente, onde não vai ter ranger de dente, traça, ferrugem, choro. Deus é muito bom, né, irmãos? Louvado seja Deus. Isaías 59:4, vamos lá, aleluia. Vai glorificando aí o nome do Eterno. Ninguém é que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. A realidade da injustiça e da iniquidade na terra. Por que o pecado tem se multiplicado? E a repetição. Mesmo com essa instrumentalidade que Deus nos deu, de a gente se arrepender, confessar, né, perdoar, pedir perdão, tem aumentado. E o mundo, eu creio, que só não está pior porque a igreja do Senhor está orando. A igreja do Senhor está clamando, está intercedendo. Por isso, ore. Por isso, interceda. Porque diz em outra passagem bíblica que a oração de um justo... Não escutei. A oração de um justo... Ore. Uma música da Cassiena. Está sofrendo, ore. Está louvando, ore. Está triste, ore. Está alegre, ore. Se a oração de um justo pode muito, a palavra diz muito em seus efeitos, ore, apresente para Deus as suas causas, as suas insatisfações, o seu desapontamento. Eu ensino isso no curso de casais, eu e minha esposa, né? Está desapontado com o seu cônjuge? Vai lá para os pés do Senhor e reclama. Fala com Deus. Senhor, esse cônjuge que o Senhor me deu aqui, só a graça. É só a graça mesmo, irmão. Porque o casamento é um grande mistério. Por isso que a única alusão, né, que tem entre Cristo e a igreja é do homem com a esposa. É um grande mistério. E nós temos o quê? Que apresentar sempre as nossas causas, nossas reivindicações para Ele. Autor e consumador da nossa vida, que nos conhece desde o ventre da mãe. Mas vamos lá, né? Porque essa lição é curta, mas o tempo também é curto. Nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Por isso que tem aquele hino, né? Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Eu não tenho que me guiar pelas circunstâncias que se apresenta na minha frente. Eu preciso me guiar o quê? Pelo que Deus tem me orientado. E o que Deus tem orientado a igreja hoje? Que marche. Você tem marchado? Quem tem marchado aqui avante? Quem tem marchado aqui nessa manhã avante? Mesmo que as circunstâncias mostrem, se você continuar, você não vai conseguir. Quem tem marchado? Porque quem faz o milagre é Ele. Quem abre o mar é Ele. Quem derruba Golias é Ele. Então, marche. Continue no propósito a qual Deus tem colocado para você. Coloca todo o medo, toda a preocupação, toda a ansiedade aos pés da cruz. Fala, Senhor, eu vou, porque eu sei que o Senhor está na minha frente. E o Senhor não pede uma batalha. O que ele falou lá? Diga ao povo que marche. Porque senão a gente se amedronta. A gente quer recuar, quer olhar para trás. Mas o nosso Deus, Ele é o nosso general. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates, é mesmo. Quando eu pesquisei aqui, olha, as opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías, até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus, sobre os autores bíblicos, fazem do livro uma colcha de retalhos.
afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas com uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Como eu já falei, toda a escritura é inspirada por Deus. Não sabemos quem escreveu. Há uma inclinação, científica, antropológica, que diz que quem deve ter escrito pelo tempo do livro foi Moisés. Eu não sei se foi Moisés, a Bíblia não diz. Qual é o outro livro que a Bíblia também não diz qual foi o autor? Hein? Hebreus. Mas teólogos dizem o quê? Que foi Paulo. Pela forma como foi escrita, foi Paulo que escreveu. Mas a Bíblia não diz. Agora, o que importa para mim descobrir se foi Paulo ou Moisés? Nada. O que importa para mim é eu saber que ela foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, ela tem um propósito para fazer efeito na minha vida. Porque Paulo foi um grande homem, mas ele já está lá com o Senhor. Agora Deus está contando comigo, com você. E para eu aplicar as verdades bíblicas na minha vida como aplicação prática diária. É por isso que eu preciso todo dia ler a Bíblia, mesmo não entendendo às vezes. E eu preciso meditar, ruminar, tá certo? Pedindo ao Espírito Santo a revelação daquela porção da palavra para a minha vida naquele dia. Porque a palavra de Deus é revelada, é por isso que eu posso falar de Jó aqui, o irmão está ali falando de Jó, e o outro de Jó, e a mensagem é diferente. Vai direto ao encontro dos nossos corações, porque Deus sabe, tá certo? Que cada um está passando. E Ele tem esse poder de uma palavra revelada, poderosa, que faz o efeito, aquilo que lhe apraz nas nossas vidas. Amém, queridos? É uma palavra rema. Vamos lá. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel. Ezequiel 14:14, que está aqui, que nós já lemos. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como a sua autenticidade textual, quando se destaca a perseverança de Jó, que já foi lida aqui. Então, Jó não é uma fábula. Jó não é lenda o livro de Jó, realmente existiu. Porque tem pessoas que falam, não, isso daí foi uma criação que Deus quis mandar uma mensagem. Realmente, ele existiu. Amém? A terra de Jó, já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz, Jó 1:1. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas citam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Vamos ler aqui então, Jeremias 4:21. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? E 25:20. É isso? 25:20. E a toda a terra, mistura de gente, a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod. Na minha pesquisa, falam que hoje a terra de Uz é parte lá do leste da Jordânia, que fazia parte lá do território de Edom, que veio lá do nosso querido, irmão lá do Jacó, que vendeu a bênção da primogenitura. Inclusive, os teólogos dizem que Jó não era hebreu, Jó era árabe. Deve ter descendido de Ismael, Mas o que importa é que ele teve o quê? Antes ele conhecia Deus. Mas assim como nós hoje, ele experimentou o Senhor. Ele realmente conheceu quem era Deus, porque ele teve uma experiência de vida, ele tinha um testemunho. Então, Jó era um homem antes do que ele passou e um homem totalmente diferente depois do que ele passou.
E não é assim conosco também, antes de conhecer a Cristo? A gente, né, tinha um entendimento, conhecia. Mesmo que você venha de um casal, né, que busca a Deus, ou um casal pastoral, por isso que diz que filho de crente não é crente, a não ser o quê? Que tenha a melhor decisão do mundo de entregar a sua vida para o Senhor. Amém? Ter uma experiência com Deus. Ah, então não vale então ser filho de crente? Claro que vale. Porque como pais nós vamos dar a instrução necessária no caminho e ele vai ter o quê? Um legado dos pais para saber o que ele deve fazer desde a mais tenra idade, o que é certo e o que é errado. É claro que é válido, mas isso não o torna ele o quê? Um cristão. Ele, a partir da decisão pessoal dele, experiência com Cristo, que aí sim ele vai começar a ser um cristão. 4. A época de Jó. A maioria dos comentaristas citou os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Né? De quem? Abraão, Isaque e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa. E as filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos. Jó 42:15. O que não era permitido pela lei mosaica, né? Números 27:8. A palavra hebraica quesitá, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis e a outra em Josué. Ou seja, Jó, ele era o sacerdote da família. É ele que colocava sacrifício em prol da família, dos filhos. Ele quis, né, colocar as filhas como herdeiras, o que a lei mosaica não permite. Tem todo um protocolo lá que se morrer, vai para o filho, se não tiver filho, aí vai para o irmão, se não tiver o irmão, vai para o irmão do pai, né? Mas não vai para as filhas. Então isso denota o quê? Que ele era um sacerdote. E o sacerdote, na sua tradução mais básica, ele é um sacrifício, aquele que presta sacrifício a Deus, que leva o clamor do povo, né, intercede ao Senhor, tá certo? Para que o Senhor venha, o quê? Abençoar o povo. E ele também era profeta, como hoje o homem da casa deve ser. E isso remete o quê para nós homens, chefes de família? Que nós temos que exercer o nosso sacerdócio. Como? Cuidando da nossa família, clamando, buscando a Deus por eles, instruindo eles, tá certo? E que como profeta de Deus, nessa busca diária, nós temos que transmitir para os nossos familiares aquilo que Deus tem requerido. Amém, homens que estão aí hoje? Você querendo ou não, sabendo ou não, exercendo ou não, você é o sacerdote da sua família. Então não tem desculpa. Deus não tem o culpado por inocente. E aqui está, ó, antes da lei mosaica, Jó já exercia esse sacerdócio em casa. Ah, mas, querido, é uma responsabilidade. E no casamento, na família, a responsabilidade maior está sobre os ombros dos homens. Por isso que você, se ainda não está exercendo a sua função de sacerdote, busque fazer isso. Hoje tem muitas facilidades, além da Bíblia, da pregação da palavra forte e eficaz, tem vários cursos de treinamento que te ensinam a fazer isso. Amém, queridos? Estrutura literária do livro de Jó. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta que diante dele é uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa, nessa ordem. E ela está literariamente organizada assim. Uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mas uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo, Jó de 1:1 a 2:13, e o epílogo, Jó 42:7 a 17, estão em prosa. O texto intermediário em poesia, Jó 3:1 a Jó 42:6. Então, o livro de Jó está definido como prólogo à crise, de capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, 13,
Diálogo entre Jó e seus amigos, ele faz, Bildade, Zofar, a busca da resposta humanista, ou seja, deve ter algum motivo para Jó estar passando esse sofrimento todo. Ele pecou, ele fez, ele aconteceu, que vai de Jó 3, versículo 1, até Jó 31, 40. O discurso de Eliú, o começo do entendimento, o quarto amigo que apareceu jovem, que vai de Jó 32, 1 a 37, 24. E o Senhor respondendo a Jó diretamente, falando para ele, né, que é muito bom, de Jó 38, 1 a 42, 6. E o epílogo final, o desfecho da prova, que é Jó 42, de 7 a 17. Então, o livro de Jó é dividido dessa forma. Na sua revista, se você recebeu, ou na sua Bíblia, também tem essa explicação. A organização. No texto em poesia, é a seguinte organização. Um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Então, por aí a gente vê que o livro de Jó é organizado. E você já pode, por aí, ter um entendimento do que se trata. Tá certo? Para que você tenha uma compreensão melhor e aderente à mensagem do livro, mesmo sendo um livro de prosa e poético. 3, a abundância de figuras de linguagem, né? O livro é rico em metáforas, figuras de linguagem da língua portuguesa, né? Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Ele fez uma alusão a isso, né? E também do vento, da nuvem, sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. No livro também há o recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se da mesma ordem. Então, na tradução do português, né, há toda essa riqueza, né, da língua para o quê? Expressar que a vida é passageira, tá certo? Que nós somos como se fosse uma fumaça. E comparações que ele faz, como ele está dizendo aqui na revista, né? Para quê? Para que a gente entenda melhor o que ele quer comparar, para que a gente perceba o conteúdo. Então, é um livro rico e abundante, como está aqui, em figuras de linguagem da língua portuguesa. Eu não sei se em outra língua, no inglês, no espanhol, também tem essa riqueza. Acredito que sim. Por quê? Porque quem traduz tem que ser fiel às escrituras, mas tem que adequar a escritura também à nossa língua. Por isso que não é só traduzido, é transliterado. Porque em hebraico nós temos 23 consoantes, 22 consoantes. Então, além do ser o terceiro, ele é transliterado e depois ele é traduzido, e tem que se adequar à linguagem. Então, na nossa língua, ele é cheio e rico. Tá certo? O texto da mensagem de Jó. Por isso que eu falei no início da aula. Leia o livro de Jó. Se você tiver também uma Bíblia de estudo, leia o estudo da Bíblia para você ter um melhor entendimento, porque nós vamos tratar até o final do ano dessa situação aqui do livro de Jó. Então é bom que você tenha uma propriedade, uma revelação da parte de Deus. Porque eu creio que durante esse estudo, Deus vai estar falando comigo, com você. Amém, queridos? 3, subtópico 3. A natureza e a mensagem do livro de Jó. Por que os judeus sofrem? Como eu falei, o livro de Jó, a mensagem principal dele é assim, por que o justo sofre? E os que fazem mal, não obedecem a Deus, estão aí no bem bom. Como o Salmo de Asaf, Salmo 73. Porque o livro de Salmo não foi escrito todos por Davi, não. Davi escreveu mais ou menos a metade, tá? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre?
Como muitas vezes a gente fala, né? Ah, Senhor, por que o Senhor levou o meu parente? Por que o Senhor permitiu isso e não aquele ali, ó? O livro de Jó é muito bom para a gente entender isso. Ao longo dos anos, tantos teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Veja que isso não acontece conosco. Os apóstolos disseram o que para Jesus? Por que ele é cego? Foi pelo pecado dos pais? Mesmo eles tendo, né, a paraxá, ou parashot, todo sábado na sinagoga, com a porção da palavra, tá certo? Desde lá de trás, antes de Jesus, eles não tinham entendido ainda isso. Porque Tiago, ele menciona o livro de Jó. Então, a porção da palavra, que até hoje é ensinada, né, nas sinagogas, é igualzinha lá do tempo de Jesus. Dia tal do mês tal vai ler essa porção. É sempre assim. Só muda para o judeu messiânico, que crê em Cristo. Ele lê a porção das escrituras do Antigo Testamento, dos profetas, dos livros poéticos, e ele lê também parte do Novo Testamento. Só muda isso. Mas desde lá de trás, eles já não entendiam. Eles achavam que era por pecado dos pais, ou de alguma coisa, ele pecou, ele fez alguma coisa errada. E hoje também não é diferente. Quantas vezes, né, a gente vai evangelizar, a gente fala de Deus e a pessoa fala assim, se Deus é bom, por que Deus permitiu o tsunami e morreu muita gente? Por que Deus permitiu cair o avião e morrer todo mundo? Por que Deus permitiu isso? Não creio nesse teu Deus, não. Deus não é bom, não. Deus é mau. Isso já aconteceu com alguém aqui ou só comigo? Só eu que fui evangelizar? Bom, tem um lá, o Tiago. Eles confrontam. Por que Deus é bom? Deus só é bom se fizer tudo que a gente quer e tudo do nosso jeito, a hora que a gente quer, é isso? A Bíblia ensina isso para a gente? Mas o ímpio, né, não entende isso. Até porque, como a palavra diz, né, ele está cheio de impiedade. Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese de quem? Do inimigo das nossas almas, né? Nickname, diabo, nickname, Satã, Satanás. Você sabia que isso é apelido dele? O nome dele é Lúcifer. Satanás é um apelido. Por quê? Satanás quer dizer Senhor. Satanás quer dizer acusador. O prossecutor, aquele que acusa, aquele que aponta. Então, isso é tudo apelido dele. E ele faz bem uso do apelido dele, né? De o quê? Nos acusar todo dia. Mesmo quando ele é o quê? Provocado, como Deus fez no livro de Jó. Viste o meu servo Jó? Aí o que ele fez? Também até eu. Se você fizesse tudo por mim, eu ia te adorar, eu ia obedecer você, eu ia te glorificar. Não foi isso que ele quis fazer com Jesus lá no deserto? Se você me adorar, se você me buscar, me seguir, eu vou te dar todos os reinos da terra? E quantos de nós, infelizmente, hoje ainda caímos nessas barganhas aí do inimigo? Nesses engodos, nesses laços, nesse engano dele. Por isso que eu preciso estar alicerçado na palavra de Deus, para distinguir isso, até saber quando não é Deus que está falando, é o inimigo das nossas almas. Porque diz da porção da Bíblia que ele se apresenta até como anjo de luz. Então, aquele que não tem discernimento do alto, que não discerne as coisas espirituais, que não lê a palavra para encher, né, o coração da palavra de Deus, não vai discernir quando é de Deus, quando é do inimigo. Mesmo na obra de Deus. Então está dizendo aqui, Jó era um homem agraciado com muitos bens,
com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Como eu já tenho dito aqui, Deus sabe além da curva. Dos vários atributos que ele tem, ele sabe do futuro. E ele sonda o nosso coração. Ele conhecia Jó. Mesmo Jó ainda não tendo uma experiência verdadeira com ele, ele sabia que Jó não ia negá-lo. Mesmo com a perda dos empregados, das suas riquezas, dos seus filhos que ele deveria amar muito. E Deus é tão justo que ainda deixou a mulher dele viva e foi usada, creio, pelo inimigo para dizer, amaldiçoa esse Deus e morre, para ela ver o poder de Deus se manifestar na vida de Jó. A Bíblia não diz qual foi o nome dela. Tem gente que prega falando mal dela. Mas quem sou eu para julgar a mulher de Jó? Será que hoje, se a gente passasse o que Jó passou, alguma das senhoras que estão aqui hoje também não falaria alguma coisa contra Deus? Ou não reclamaria? Ou não diria que Deus é esse aí que está deixando você passar por isso? Você é uma pessoa tão boa, serve na obra, só faz o que é reto, que Deus é esse, não ia sair um que Deus é esse, não? Ou então não ia acusar como os amigos, ó, está passando por isso que você deve ter feito alguma coisa errada, confessa para mim, vai. É muito fácil a gente julgar os outros, é ou não é? E com ela não foi diferente. Imagina uma situação que ela tinha, um patamar que ela vivia, depois ver tudo desmoronar, perder os filhos, deve ter ficado ressentida, amarga, triste, sofrida. Não tinha, às vezes, nem o que comer. E o marido, todo doente lá, se coçando com caco, ela deve ter olhado aquilo, deve ter ficado com muita raiva de Deus. Hoje tem gente que fica com raiva de Deus por menos coisa. Tem ou não tem? Eu dei aula para novos convertidos, irmão, vários anos. Enquanto aceitava Jesus, estava tudo bem, vida que segue. A coisa começava a apertar, principalmente perto do batismo, né? Quando ia se batizar e depois, não vou seguir mais esse Jesus, não. A coisa agora está complicada para o meu lado. Olha só, perdi o emprego, estou brigando com a minha mulher, estou sem dinheiro. Que é isso? Eu aceitei Jesus para isso? Para passar aperto, necessidade? Aí você dizia para ele, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, o próprio Filho de Deus passou por isso. Mas foi ele, eu não sou Deus, eu não sou filho de Deus. Reclamava, irmão. E alguns, infelizmente, abandonaram a fé. Não, eu tenho que trabalhar, não posso vir ao culto que eu tenho que trabalhar, não posso beber que eu tenho que trabalhar. Eu falei, irmão, não é assim. Não. Se eu aceitei Jesus, ele é bom, eu tenho que viver uma vida boa. Eu não tenho que ter problema. Jesus, quando estava aqui no mundo, o que ele passou? O que ele viveu? Ele não tinha, às vezes, nem o que comer. E ele reclamava. O povo aprisionado no Egito, clamando anos para o Salvador lá. Foi para o deserto, só reclamava. Deus nos ama muito, né, irmãos? Amém? Deus nos ama muito, né? Que a gente olha, como diz aí no jargão, né, evangeliquez, né? Só Jesus, né? Hoje Deus abençoa a gente, daqui a pouco acontece alguma coisa, a gente reclama. É muita misericórdia, né? Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias são infinitas. Porque se fosse finita, talvez já o estoque tivesse acabado, né, Denise? E aí a gente ia padecer. Pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor.
A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse livro, precioso livro. Conclusão. Nessa lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Por quê? A única coisa que nos pode preencher, a única coisa que nos pode satisfazer, a única coisa que vai nos completar é o nosso Criador. Tem pessoas que buscam aí, né, soluções em várias coisas do mundo, não acham. Porque somente o nosso Criador que nos fez, que nos conhece, né, que nos fez semelhante a Ele, é que sabe tudo que a gente precisa. Então, voltemos os nossos olhos para Ele. Que a gente tenha experiências com Ele. Que a gente viva isso com Ele, para não passar o tempo e a gente perder essas oportunidades. Porque o tempo passa, parado ou não, a gente se mexendo ou não, o tempo está passando. Ninguém pode prender ou segurar o tempo, não tem como fazer isso. Mesmo se você pedir para te congelar, o tempo vai estar passando. Vocabulário aqui da lição para ajudar. Patriarcal, relativo ao patriarcado, forma de organização social que a pessoa mais velha tem uma grande família sendo honrada e respeitada. Hoje não falam? Ele era o patriarca da família, ela era a matriarca da família, né? Prosa, discurso direto, texto organizado em parágrafos. Prólogo, a primeira parte de um texto. Epílogo, o desfecho de um texto. Estilístico, relativo ao estilo, forma de usar as palavras, como a pessoa escreveu. Por isso que o estilo do livro de Jó é poético. Quais são outros livros poéticos que tem na Bíblia, além de Jó? O livro de Salmos, irmãos. Os livros de Salmos também são poéticos. Paralelismo, semelhança, correspondência entre duas coisas, que ele usa o quê? Às vezes até para comparar. A respeito do livro de Jó, responda: o que o profeta Ezequiel confirma a respeito de Jó? O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel. Então, não é fábula nem lenda. Cite exemplos em que os fatos narrados em Jó remontam ao período patriarcal. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa, e as filhas de Jó eram coerdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. Como o texto de Jó está organizado literariamente? Ele está literariamente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Por que o livro de Jó é rico em metáforas? Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. E qual é a principal questão apresentada no livro de Jó? A questão do sofrimento do inocente é a principal questão levantada nesse livro. Portanto, hoje a introdução, a primeira lição, continue estudando a lição, tá certo? Leiam o livro de Jó durante esse período todo, porque eu creio que cada vez que você lê o livro de Jó, você vai ter um melhor entendimento do conteúdo dele através do Espírito Santo. Ore antes de ler o livro, falando: Senhor, me mostra aqui o que o Senhor tem para me revelar hoje nessa leitura, seja de um capítulo, seja de 2, seja de 3, ou dos 42. Amém, queridos? Por quê? Esse livro, como toda a Bíblia que é inspirada por Deus, traz várias revelações que vão nos saciar e nos instruir, como foi lido na leitura de segunda-feira, tá certo? Para que a gente viva bem e agrade ao nosso Senhor. Amém, queridos? Todos entenderam? Alguma dúvida? Então eu agradeço muito a minha oportunidade e espero estar com vocês aqui numa próxima, em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe nosso presbítero Luiz Afonso por esse ensinamento desta manhã. Deus conceda a ele muita sabedoria, paz, perseverança, porque não para engrandecimento do nosso irmão ou de quem quer que seja, irmãos, mas estar à frente de uma igreja, aqui num púlpito, ensinando a palavra de Deus, é de muita responsabilidade. Eu sempre falo para os irmãos que todo trabalho na casa do Senhor é de suma importância, desde o porteiro até o pastorado, até nossos irmãos e irmãs que estão encarregados de manter o templo limpo para que tenha qualidade de uso. Então, todo serviço na obra do Senhor é de grande responsabilidade. E eu digo para vocês, é com grande prazer, né? A gente paga um preço, mas glórias a Deus por isso, né? Às vezes eu passo mensagem para ele, ele passa para mim 1, 2 horas da manhã, né? Aí eu estou estudando, Afonso, eu estou lendo aqui, né? Você está passando mal? Eu falei, não, estou estudando. Ontem a gente entrou em contato, ele falou assim, você já leu a revista? Eu falei, não, vou ler mais tarde. E hoje era 1 hora da manhã, eu estava assistindo, lendo a revista, lendo o livro de apoio, porque eu acho assim a melhor hora para mim. Na madrugada é menos barulho, menos incômodo, né? Então, irmãos, eu espero que nesse trimestre vocês tenham a mente e o coração voltado para o ensinamento desta palavra, do livro de Jó. Porque eu digo por mim, se você se apegar, se aprofundar nesse ensinamento, o que a palavra está dizendo aqui, tem tudo a ver com os dias de hoje. Deus é tão onisciente, onipotente, que essa revista foi escrita há um tempo atrás, né? É assim como as revistas que nós temos usados aqui, nesses trimestres aí, e tudo que se passou lá tem passado hoje. Então, o Senhor está sempre nos alertando, nos ensinando a sermos fortes, a perseverarmos neste caminho maravilhoso até a sua volta. Amém? Eu estou muito feliz com os irmãos, com a igreja. Agradeço do fundo de coração a presença de vocês aqui, né? Porque a gente se alegra, irmãos. A gente vê que o nosso trabalho não tem sido em vão na casa do Senhor, né? Isso nos alegra muito. É triste a gente querer fazer a obra, dividir com o irmão o que Deus tem nos dado, né? E não termos o apoio. E eu louvo a Deus por isso, que vocês têm apoiado a escola bíblica, né? Apesar desse período de pandemia. Estou muito feliz também. Hoje, a minha esposa, nossa irmã missionária Denise, hoje já se faz presente aqui, né? Graças a Deus está liberta desse mal, já está trabalhando desde a semana passada, a empresa já liberou ela. Então, falo com os irmãos, fiquem tranquilos, que está tudo em ordem. A minha sogra também está quase 100% recuperada, a minha cunhada, né? Então, por isso estamos alegres. Eu agradeço a oração dos irmãos, né? E antes de encerrar, eu quero pedir ao nosso presbítero Aluir, nosso segundo dirigente, estará orando para o término da escola bíblica e orando em prol de uma família, Patrícia, Luan e Marlon. Não é isso, irmã? Então, irmãos, nossa irmã está ali, ela que está pedindo que nós oremos por eles, né? Carece, irmão, tempos difíceis de orarmos uns pelos outros. É necessário, o próprio Jesus nos ensinou, orais uns pelos outros, sem distinção de cor, de raça, de parte social. Devemos orar por todos, clamar a Deus, né? Oi? Marcos também? Tá bom, tem mais um. Anderson. Então tá bom. Então, Anderson, tá, Luiz? E orar também
Tivemos 2 aniversariantes, né? Dia 1º, minha esposa, a missionária Denise, completou mais um ano de vida, graças a Deus. A nossa diaconisa Selma também, né? Deus abençoou com mais um ano de vida, né? Eu quero externar a minha alegria por vocês, que Deus continue abençoando a todos vocês. Presbítero Luiz, nosso pastor não se encontra presente, ele está na nossa sede, hoje é ceia e há algumas coisas para ser resolvidas lá, tá ok? Amém. Aldeídes. Esse calor, irmãos, tem afetado muito. Eu estava falando com o Aluir, a minha glicose foi a 453. Entendeu? Passei muito mal. Hoje, de manhã, antes de vir para cá, estava 255. Então, vocês veem como que a gente precisa estar orando, clamando a Deus as infinitas misericórdias. Amém? A paz do Senhor a todos. Oremos. Vamos orar por essa família que a irmã citou aí, Marcos, Anderson, Patrícia, Luan, o Marlon. Vamos orar também pela nossa irmã Aldeídes. Oremos. Ó Deus, Tu és um Deus poderoso, em cujas mãos está todo o poder, Senhor. Ó Pai, nesse momento nós elevamos, Senhor, os nossos pensamentos até o trono da Tua glória. Ó Deus, e queremos clamar a Ti, Senhor, por essas vidas, Senhor. Ó Deus, eu não sei, não há em minhas mãos nada, ó Pai, que foi apresentado concernente à situação dos Teus filhos. Mas Tu bem sabes, Senhor da glória, tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai, muito antes de pedirmos a Ti, Senhor. Ó Pai, que nesta manhã, Senhor, venha, Senhor, ao encontro, Senhor, destas vidas. Ó Pai, se for salvação, salve, se for libertação, liberte, se for portas de emprego, o Senhor tem poder para abrir. Ó Senhor da glória, tome cada um deles em Tuas mãos, Senhor. Ó Pai, e faça aquilo que lhe apraz. Clamamos, ó Deus, pelas bênçãos, mas Tu sabe de todas as coisas, Tu sabe o porquê que cada um deles se encontra, ó Pai, nessa situação, porque Tu és o Rei da glória, Tu és o Deus Todo-Poderoso, ó Pai, em quem há todas as coisas, porque Tu criaste todas as coisas, ó Pai, nós os deixamos aos Seus cuidados. Clamamos também, Te agradecemos, ó Deus, ó Pai, pela vida da missionária Denise, da Tua serva diaconisa Selma, ó meu Deus, que Tu permitiste, ó Pai, nesses dias completar mais um ano de vida, ó Deus bendito e Deus amado, que o Senhor possa continuar com as Tuas mãos fortes, ó Deus, sobre a vida de cada uma delas, ó Deus, acrescentando anos e anos de vida, Senhor da glória, para que elas possam testemunhar, ó Pai, do Teu grande amor e continuar, Senhor, fazendo a Tua vontade. É a oração que nós Te fazemos nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Encerramos também essa parte da Escola Bíblica Dominical. Quero Te agradecer, meu Senhor, por mais uma vez Tu ter usado o Teu Filho, ó Pai, o presbítero Luiz Afonso, para ministrar e ensinar a Tua palavra. Obrigado também pela liderança da Escola Bíblica que Tu tem levantado, para poder, Senhor, continuar ensinando a Tua palavra neste lugar. Ó Pai, a oração que nós Te fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos cantar o parabéns. Tem alguém que se habilita a cantar, puxar o parabéns? Diaconisa, nossa pastora Tatiana. Vamos cantar? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Deus abençoe a todos. Daqui a 5 minutos estaremos iniciando o culto.